Nós estamos iniciando o programa Sim para a Literatura, aqui na TV Sim de Linhares. É um programa dedicado aos livros, à literatura e a todas as pessoas que desenvolvem ações e projetos voltados para estimular a leitura. Além de incentivar a leitura e divulgar para o público amplo a literatura de qualidade, nosso programa pretende combater a ideia de que a literatura é algo difícil, complicado ou distante do cotidiano das pessoas. Nessa direção, o programa pretende estimular a aproximação de escritores e livros do público em geral. Toda semana vamos conversar com escritores, com poetas, amantes da leitura e vamos divulgar ações, projetos e iniciativas voltadas para estimular as pessoas a ler mais. Os assuntos abordados giram em torno dos benefícios da leitura, a leitura no ambiente das tecnologias. Vamos passar dicas, recomendações para que as pessoas possam criar e aprimorar o hábito da leitura. Além de um panorama sobre pesquisas relacionadas à leitura do Brasil. Consideramos de fundamental importância que todas as ações de incentivo à leitura devem ter foco em 3 frentes. É preciso que a leitura seja um hábito do ambiente familiar, é de responsabilidade dos pais, dos tios, dos avós, que incentivem as crianças a ler desde a infância. Outro ambiente que a leitura precisa ser incentivada é o ambiente da escola. É uma responsabilidade de diretores, de coordenadores e professores que estimulem a leitura no ambiente da escola, inclusive entre essas pessoas. E também é de fundamental importância que o livro esteja ao máximo possível próximo da população. Então é preciso que sejam desenvolvidas ações para fazer com que os livros cheguem perto das pessoas. Nós brasileiros temos o hábito de ler pouco, as pesquisas mostram isso aí. Nós somos o país onde menos as pessoas leem. O ponto positivo dessas pesquisas mais recentes é que nós, ano após ano, estamos lendo mais. Por mais que essa quantidade de livros lidos por brasileiro ainda seja pequena. Nós temos recebido depoimento de várias pessoas do Brasil inteiro, aqui para o nosso programa Sim para a Literatura, pessoas que têm demonstrado o seu hábito de leitura e a importância da leitura na sua vida. Temos aqui alguns depoimentos sobre a importância da leitura, que nos foram enviados de vários cantos do Brasil e que demonstram essa preferência de vários leitores. Nós temos aqui da professora Helenice Saúde, ela é professora em Serra dos Aimorés, Minas Gerais, que é minha terra natal. A Helenice diz o seguinte: ler é viver, literatura é vida. Agradeço, Helenice, pela sua participação. Temos também aqui um outro depoimento. Ler é adentrar outros mundos possíveis, é questionar a realidade para compreendê-la melhor, é distanciar-se do texto e assumir uma postura crítica frente ao que de fato se diz e ao que se quer dizer. É assumir a cidadania no mundo da cultura. Esse depoimento muito bacana é da Terezinha Pandolfi, ela é diretora de uma escola infantil aqui em Linhares. Outro texto, para a gente finalizar aí o terceiro, a leitura nos torna indivíduos mais críticos, formadores de opiniões e não apenas meros reprodutores de algo que alguém falou. Ler enriquece o nosso vocabulário e evita que nos tornemos analfabetos, mesmo sabendo ler. Esse depoimento é da Ludmila Minto. Ela é graduanda em administração aqui pela Facele de Linhares. E tem o último depoimento que eu tenho uma satisfação muito grande de tornar esse depoimento público. Eu fui educada com a literatura inserida em minha vida desde os 3 anos de idade. Assim, considero o hábito de ler como uma segunda natureza. A leitura nos ajuda a construir nosso caráter, ampliar os horizontes culturais e a melhorar a ortografia e as nossas habilidades de comunicação. Não existe nenhuma perda na ação de leitura, apenas ganhos pessoais e para o mundo. Esse depoimento eu tenho uma satisfação muito grande de torná-lo público. É da Winnie Pereira, minha filha. Winnie é arquiteta e urbanista, formada pela UFES e atualmente está na reta final do mestrado na última área. Esses depoimentos, assim como outros depoimentos, as pessoas podem enviar aqui para o nosso projeto, né? Através do e-mail que nós vamos passar no final, que nós vamos divulgando aos poucos, até para começar a formar mais opiniões sobre a importância da leitura. O assunto leitura ganhou visibilidade nos últimos tempos e a gente verifica
no ambiente de produção de livros, por exemplo, uma predominância de obras literárias, em cujos títulos encontramos as palavras leitura, livros, leitor ou verbo ler. Isso está se tornando cada vez mais frequente. Podemos destacar, por exemplo, alguns livros, né, como O Leitor, que é uma belíssima história que fala da importância da leitura. Nós vamos falar mais para frente sobre esses livros nos próximos programas. A Menina que Roubava Livro também é uma história belíssima que mostra o valor da leitura na vida das pessoas. E o livro Clube do Livro do Fim da Vida, que é uma história de família e que mostra a importância da leitura na presença dessa família desde a infância dos integrantes, que são todos adultos. Nesse livro, o Clube do Livro do Fim da Vida, o autor, que é membro dessa família, baseado numa história real, ele cita 90 livros que ele e os irmãos dele leram ao longo das suas vidas por incentivo dos pais. Numa breve apresentação, eu sou o professor Pereira, trabalho com a área de educação há muitos anos, tenho uma formação acadêmica da graduação ao mestrado na área de administração, trabalho como palestrante, consultor empresarial, professor e de 2015 para cá eu tenho a oportunidade de coordenar o projeto Prazer da Leitura, que é aqui em Linhares, na região, e a gente desenvolve ações também em outros locais. É com uma imensa satisfação que inicio mais essa prazerosa caminhada nessa parceria com a TV Sim, em favor da literatura. Nessa primeira edição do programa Sim para a Literatura, nós temos a oportunidade hoje de conversar com dois escritores. Um é o Josemar Baroni, é o escritor morador de Rio Bananal, que já tem uma longa trajetória como escritor. Ele tem 20 livros publicados. E uma professora aqui de Linhares, a Geisa, que está iniciando a sua carreira como professor. A Geisa já tem mais ou menos 11 anos como professora, mas ela está iniciando a sua carreira como escritora e agora, nos próximos dias, estará lançando o livro na Bienal em São Paulo. No final dessa edição, assistiremos juntos alguns flashes do evento que lançou oficialmente o nosso programa nessa quinta-feira, 4 de agosto. Para nós, aqui do projeto Prazer da Leitura, e do programa Sim para a Literatura, o mais importante é que ainda bem que sempre existe outro livro. Nós voltamos já. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Sim para a Literatura e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o Josemar Baroni, de Rio Bananal, de Colatina, né, Josemar Baroni? Sou natural de Colatina. Aqui da nossa região, é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente no programa Sim para a Literatura. Josemar tem um histórico importante como escritor, já tem um trabalho de 20 livros publicados, né, Josemar? Sim. Que é uma surpresa extremamente agradável para nós. Queria que você permanecesse à vontade aqui com a gente. Nós já estivemos com o Josemar em outros eventos literários. Josemar, fala aí rapidamente da sua história, o que levou você a ser um escritor? Olá, professor. Como é que é isso? Olá, telespectadores. Nasceu comigo essa vontade de ser escritor, mesmo ainda criança, não tinha muito consciência disso, mas já escrevia, né, minhas redações, meus textos eram sempre muito longos, né, e ao pouco fui amadurecendo a vontade de ser escritor. Sempre tive vontade de ser escritor. De ser escritor, mas filho de agricultores, morando na zona rural, sem muito acesso, né, aos meios de comunicação. Eu morei muito tempo onde nem energia nós tínhamos em casa. Eu sei, né? Mas sempre aparecia algum livro, então lia, né, sem muita referência, mas já tinha paixão em escrever, em ler, né, e aos poucos eu fui amadurecendo. Mas consegui produzir meu primeiro livro foi em 1992, eu já tinha 28 anos. 28 anos. Quando eu iniciei a faculdade, né? Então, assim, aí foi realmente um rompimento quase, né, toda a minha história rural, né, para um acesso maior, né, aos meios de comunicação. Mas mesmo assim, naquela época era muito difícil, né? Eu consegui fazer meu primeiro livro numa gráfica mesmo, né? Daniel Porto foi uma pessoa que me ajudou muito. Daniel, Jornal Terral, Jornal Terral. Isso. Então, assim, ele sabia que eu escrevia, vamos publicar um livro, vamos. E a gente foi buscar patrocínio.
levantamos os custos, era muito caro, né? Era um custo muito alto, e conseguimos publicar o primeiro livro. O primeiro livro. Aí a experiência foi muito boa, né? E depois vieram os outros, né? Qual a base que você usa? São quantos livros que são romance? Você tem livros de poesia também? Eu tenho de poesias, são 3, depois tem um que é uma coletânea, mensagens, né? Tem um livro de pensamentos. De pensamentos. Que somos o que pensamos, são algumas mensagens, um pouco parecido com autoajuda, né? Ok. Mais de reflexão, né? E os demais são romance. A minha paixão é por romance mesmo, eu sou apaixonado por romance. Desenvolver uma história. Desenvolver uma história, né? Quando eu li algumas histórias, eu ficava encantado, né, em ver a capacidade do escritor, né, de escrever uma cena, de escrever um personagem, dar vida para um personagem, né, e desenvolver todo um contexto, aquele enredo e suspense, e manter uma linha, né. Quando você cria um personagem, esse personagem ele tem vida realmente, né, ele tem uma personalidade, ele tem um caráter, né. Tem vida própria. Isso. E aí você, de repente, você não pode, começa o cara de um jeito, no final da história muda o cara totalmente, né? O cara era um santo e virou um bandido. Pode acontecer? Pode. Essa transformação ao longo da história. Ela vai acontecer ao longo da história e você tem que ir dando alguns indícios, né, para que isso aconteça, né? Porque senão o cara vai chegar e falar, pô, mas como é que pode? Porque embora seja uma ficção, mas você também não pode fazer uma coisa absurda, né? Vamos dizer, escrever, você escreve o que você quer, mas você tem que ter uma lógica também, né? Tem vários escritores, a gente trabalha aí com essa coisa de leitura, né, de incentivo à leitura. Tem várias linhas que dizem, a leitura proporciona prazer, a leitura serve para relaxar, a leitura contribui para aumentar o vocabulário da pessoa, a leitura serve de base para a pessoa escrever melhor. E tem uma linha de escritores que fala que a leitura é um ato político. Quem lê mais pode transformar o mundo para melhor. Sim, com certeza. Você continua com essa expectativa de mudar o mundo com a sua escrita? Olha, eu espero realmente e acredito nas pessoas. Eu prego que tem gente que fala assim, esse mundo nosso, o país nosso não tem solução. Tem sim. Eu acredito nas pessoas. E nós temos pessoas boas. O trabalho que o professor Pereira está fazendo aqui, que está do meu lado, né, que eu estou tendo o prazer de participar, isso é um trabalho muito bonito. Projeto Prazer da Leitura. Projeto Prazer da Leitura. E assim como esse projeto, existem outros projetos, pessoas que desenvolvem projetos voluntários que é para o bem. Então, assim, eu acredito mesmo que nós podemos mudar, né, transformar essa algumas realidade para melhor. Agora, não sonho como eu sonhava, né? Hoje eu sonho mais com o pé no chão. O pé mais no chão. E talvez até fazendo mais do que eu fiz antes, né? Antes talvez eu sonhei mais e fiz pouco. Então hoje eu acho que eu faço mais, então é um sonho mais consciente, com o pé no chão. Essa mensagem do Josemar Baroni é uma mensagem importante. Nós estamos finalizando, Josemar, esse encontro nosso. Já agradecer pela disponibilidade de serviço. Sua família está aqui também, né? Veio presenciar. Essa mensagem, Josemar, é extremamente importante. A leitura é uma prática, né? É um hábito que pode transformar o mundo para melhor. Nós estamos finalizando esse bloco. Daqui a pouco retornaremos, né, com mais uma parte dessa edição de inauguração do projeto Sim para a Literatura. No mundo contemporâneo, o conceito de alfabetização não se prende mais à simples ideia de codificar e decodificação de símbolos de forma mecânica. A sociedade informatizada exige das pessoas a convivência com as novas tecnologias, onde trabalhadores que antes eram considerados valorosos vão perdendo espaço e importância por não serem mais capazes de acompanhar as novas exigências, já que seus conhecimentos de leitura e de escrita são insuficientes para que se atualizem por si sós acerca do desenvolvimento tecnológico que a sociedade exige. Uma ideia recomendada pela totalidade dos especialistas que desenvolvem pesquisas para incentivar a leitura entre as crianças está baseada nas atividades que os pais devem desenvolver na família. Isso estimula a criatividade e a imaginação, favorece novas aprendizagens e contribui para que a criança aumente o seu vocabulário, adquira cultura, melhore a escrita e desenvolva a capacidade crítica. Nesse pacote de benefícios, constata-se que a leitura melhora o desempenho da criança, inclusive na escola, e pode ser útil para todas as disciplinas.
A leitura precisa se tornar um hábito e, para isso, é preciso que ela faça parte da rotina familiar. Para auxiliar os pais, a professora Ana Luísa Amaral, que é uma estudiosa, doutora em educação pela Universidade de Brasília, sugere algumas estratégias que devem ser desenvolvidas nas principais fases da vida da criança. De forma geral, ela diz o seguinte: é fundamental possibilitar a criança entrar em contato com os livros desde cedo. A criança pequena precisa brincar, manusear, tocar o livro. Editores oferecem livros diferenciados, com material apropriado para essa idade, mesmo no momento que a criança ainda não é alfabetizada, como livros de plástico com texturas diferentes, maleáveis e coloridos. É importante que os pais levem as crianças às bibliotecas, participem de feiras de livros, levem às bancas de jornais e outros espaços onde a criança pode ter contato com os livros. Nós temos a oportunidade e o prazer hoje de receber aqui no nosso programa Sim para a Literatura a professora Geisa. Professora Geisa, é um prazeraço ter a senhora aqui. Professora Geisa tem uma atividade, uma experiência de 11, 12 anos, né, professora? Esse ano completa 11 anos. 11 anos, completando em 2016, trabalhando sempre com a educação infantil. Não é isso, professora? Isso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Sim para a Literatura. Agradeço. Professora Geisa, além da experiência de 11 anos, né, trabalhando na escola, está iniciando agora, né, a fase de ser escritora, né, professora? É. A senhora está lançando um livro que será oficialmente lançado na Bienal em São Paulo. E parece que é em setembro que a senhora vai. Não, agora 27/8. 27 de agosto. Isso. Será lançado na Bienal. E me parece que em setembro a senhora vai lançar em Linhares. Setembro é a previsão para lançar em Linhares. Para lançar aqui em Linhares. No auditório da Faceli. Como é que está sendo essa experiência, professora? Como é que está sendo a experiência de educadora e agora transformar isso, parte da sua experiência no livro? Está sendo uma experiência bastante significativa, né? Isso está me fazendo rever vários conceitos, né? Valorizar mais aquilo que foi construído em mim até agora, né? Até porque o apoio dos colegas, o apoio da comunidade. Então, é uma junção, como eu já disse anteriormente, né? Uma junção de emoções nesse momento. É o primeiro livro. Está indo para o mercado, né? É um livro que eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, né? É um infanto-juvenil, mas a leitura não tem idade, né? Dependendo do gosto, não tem idade. Mas o foco é o infanto-juvenil. E eu estou me sentindo privilegiada por Deus, ter essa oportunidade. Por essa oportunidade. Que bacana. Sim. Professora Geisa, por enquanto, não pode nos dar mais informações sobre o livro, né, professora? Por uma questão do contrato com a editora que vai publicar o livro. Mas, da sua experiência como professora, a senhora extraiu histórias para conceber o livro, personagens? Como é que foi essa formação do livro? De onde a senhora extraiu as ideias? Foi só da escola? Foi do ambiente de convivência familiar? Como é que foi, professora? É um conjunto, né? Um conjunto de observações. E principalmente do comportamento diário das crianças e as suas preferências, né? A gente que está lidando com os meninos todos os dias, a gente percebe bem o que eles gostam. E essa construção das personagens sempre ligado a algo que seja produtivo, no sentido de construção de valores, como sendo infantil, principalmente. Quando a senhora fala valores morais, valores... Isso, como sendo infantil principalmente, que nós estamos lidando com uma criança que está formando o cérebro, né? Até os 6 anos, então nós temos esse compromisso de trabalhar com o caráter. Só que isso não pode ser trabalhado de forma dura, excessiva, é preciso um certo encantamento. Então, as personagens, de certa forma, elas dependem dessa técnica do encantamento para trazer essa questão dos valores. Seu livro tem mais ou menos quantos personagens, assim, por alto? Cerca de 5 ou 6. 5, 6 personagens. Mais, uns 7, mais ou menos. Tem algum personagem do seu livro que é baseado em algum aluno seu, na vida dele, de um sobrinho? Como é que funciona isso? Tem um pouco da minha infância nele. Da sua infância. Tem um pouco da minha infância, tem um pouco do que eu vejo na escola, um pouco do que eu acredito que tem que funcionar, que vai dar certo com os meus alunos.
é um mix como eu diria, de tudo que é positivo no sentido de incentivo à leitura, à criatividade e à construção. É uma mistura, é um apanhado nesse primeiro livro. É um apanhado geral. De experiências que a senhora tem vivenciado, inclusive da sua própria experiência. Exatamente. Vivenciado com os alunos, com os sobrinhos e tal. Exatamente. Professora Geisa, como é que a leitura entrou na sua vida? O que representa a leitura para uma professora que trabalha com criança, né, para uma educadora que trabalha com criança e que agora se propõe a transformar suas experiências no livro? Que outras crianças, adolescentes, jovens vão ler? Como é que a leitura permeou isso? Que contribuição que a leitura proporciona nesse conjunto que a senhora está falando? Nessa mistura que a senhora está falando? Bom, como eu disse, além da questão dos valores, nós temos a preocupação de estimular essa leitura para os alunos que vão para o ensino fundamental, médio, até para a faculdade com esse problema. Até para o ensino superior, até para o ensino as superior, dificuldades que são encontradas. Isso, então, né? o objetivo é bem amplo, né, nesse sentido. Eu costumo dizer que essa questão da leitura em si, é claro que o livro é super, hiper importante, né? Mas é preciso, antes do livro, a questão do contato, no sentido da linguagem, dessa linguagem não verbal, do contato com o outro, do sentimento, da vontade de querer aprender, da atenção. Você precisa conquistar primeiro, você não pode chegar entrando com um livro na vida de uma pessoa. Você tem que preparar um ambiente, preparar a pessoa, né? Inclusive, muito antes da palavra escrita, nós temos a palavra falada, né? Falada. Isso. Como dizia Paulo Freire, a linguagem de mundo precede, né? A leitura de mundo precede a leitura da palavra. A leitura da palavra. Né? Então, muito antes de você... Tem uns estudos, fazendo uma intervenção aqui, tem vários estudos hoje que mostram, inclusive que orientam a mãe e o pai a ler para a criança, inclusive quando a criança está no útero ainda. Também. Né? Quer dizer, já são estímulos. Isso. Já são estímulos que a criança já vai preparando. Isso. E esses estudos também sinalizam que aumenta muito a relação de afeto da criança para o adulto que lê para ela. Sim, como eu disse, ela precisa ser... É um mundo que vai sendo... aconchegada, preparada para receber o livro. De carinho, de afeto, de segurança. Isso. Não é assim? Né? Inclusive, no meu tempo de infância, eu não tenho vergonha de dizer, os meus pais são de origem muito humilde. Socioeconomicamente falando. Né? Socioeconomicamente falando, eles têm pouquíssima leitura da palavra, mas com muita leitura de mundo, eles conseguiram fazer isso, despertar o sentimento de curiosidade e vontade de ler em mim e nos meus irmãos, né? No sentido de estar sempre apoiando a gente na escola, sempre apoiando, sempre orientando de alguma forma, mesmo com pouco conhecimento em escrita. Professora Geisa, para finalizar esse encontro, quero agradecer, né, a sua disponibilidade de vir aqui. Eu que agradeço. Esse momento da sua vida, que a senhora declara que está bem completo, né, pela oportunidade do livro, pela sua experiência que a senhora traz, da sua dedicação à educação, o que está faltando para que a gente consiga aumentar o número de leitores no Brasil? De forma breve, como é que a senhora percebe isso? O que é preciso fazer para que a gente aumente o número de leitores? Bom, a questão do costume. Nós precisamos trabalhar mais o hábito mesmo. Por quê? Biblioteca pública nós temos. Os livros estão expostos. Você pode pegar emprestado. Hoje é mais fácil ter acesso ao livro do que há uns anos atrás. Né? Há uns anos atrás. Então, é mais a questão do estímulo mesmo, que é o nosso foco enquanto professores, principalmente. A questão do estímulo. Enquanto pais também. Isso, enquanto os pais. Né? Porque, em termos de distribuição, em Linhares, pelo menos, tem uma boa biblioteca. Eu sei. Né? Infelizmente, eu frequento tem lá. Lugares que não tem. Né? E outra coisa, que o governo possa investir cada vez mais. Políticas públicas voltadas para o incentivo à leitura. Para receber. Por exemplo, para um livro entrar na escola por meio do programa
PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca na Escola, ele precisa ser avaliado pela FNLJ. Eu sei. Né? Que é a Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. Então, ele precisa passar por essa banca examinadora. Por um crivo e tal, depois. Então, isso leva um tempo. Isso é um processo. Né? Às vezes, o livro que você tanto queria não vem. Eu sei. Né? Então, assim, eu penso que deveria burocratizar menos essa questão e esse acesso ao livro aos alunos ser mais facilitado. Exatamente. Professora Geisa, mais uma vez, quero agradecer a sua participação. Já fica o nosso convite para que a professora Geisa venha aqui no nosso programa Sim para a Literatura, já de posse do livro, né, professora? Isso. Para que a gente tenha a oportunidade de compartilhar com a senhora. E para nós aqui, programa Sim para a Literatura, @gmail.com. Envie para nós perguntas, sugestões. Se você sabe de alguém que desenvolve um projeto de estímulo à leitura na escola, na comunidade, nas associações de moradores, envie um e-mail para que a gente entre em contato com essas pessoas. Para nós, funciona da seguinte maneira: ainda bem que sempre existe outro livro. O que fizeste sultão de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel, e a chamei de rainha, e a chamei de rainha. O que fizeste sultão de mim, alegre menina?